querido diácono, meus amados irmãos e irmãs, hoje uma alegria muito grande toma conta do nosso coração, a alegria de podermos celebrar a grande festa do Espírito, a solenidade de Pentecostes. Domingo passado nós celebramos a ascensão do Senhor e Jesus, então, antes de subir aos céus, deixou para os apóstolos esta promessa: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vós um outro Paráclito que vai estar sempre com vocês. E aí os apóstolos não ficaram frustrados, a promessa se cumpriu, quando então, alguns dias depois, veio sobre eles o Espírito Santo. E é assim, meus queridos, que o nosso coração se enche de alegria, porque com a vida do Espírito, nós, a igreja, experimenta uma força. E aí tudo caminha na força do Espírito, tudo acontece na força do Espírito. Agora tem uma coisa, reparem bem, a festa de Pentecostes, ela tem a sua origem já antes de Jesus Cristo, quando então os judeus, eles celebravam a festa das semanas, assim era chamado, a festa das semanas. E essa festa das semanas, no calendário judaico, tinha uma duração de 50 dias, e justamente no último dia era o dia de Pentecostes. Por quê? Porque ali eles ofereciam ao Senhor os primeiros frutos da sua colheita. Meus queridos, eu acredito que nós já conseguimos aqui perceber uma comparação. Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, essa festa que já tem a sua origem mais antiga, a partir de Cristo ela ganha um sentido pleno. Por quê? Nós sabemos que a festa de Pentecostes, que nós celebramos hoje no tempo da igreja, ela conclui também um período de 50 dias. Assim como no calendário judaico, Pentecostes concluía a festa das semanas, para nós, esta festa também conclui um período. Que período? O tempo pascal. Nós vivemos o tempo da Páscoa durante 50 dias e termina justamente no dia de hoje, no dia de Pentecostes. E eu fico pensando que numa comparação, da mesma forma como na ocasião de Pentecostes, no contexto judaico, eles então nessa ocasião ofereciam ao Senhor os frutos da colheita, eu acredito que nós também oferecemos ao Senhor hoje, terminando esse tempo da Páscoa, depois de 50 dias de Páscoa, nós oferecemos ao Senhor hoje frutos. Qual é o grande fruto que podemos oferecer ao Senhor hoje, terminando o tempo da Páscoa? O fruto de uma nova vida, o fruto de uma vida nova que nós ganhamos justamente com a ressurreição do Senhor, com a morte e ressurreição de Jesus. Nós ganhamos uma nova vida e nós vivemos todos esses 50 dias de Páscoa com essa vida nova, que então hoje, na festa de Pentecostes, concluindo o tempo da Páscoa, oferecemos ao Senhor essa nova vida que nós então ganhamos e que nós então cultivamos e que nós então queremos sempre manifestar uma vida nova. Nós oferecemos ao Senhor no dia de Pentecostes, no dia de hoje, como um grande fruto. E aí, o evangelho que nós ouvimos tem todo sentido dentro dessa realidade de uma nova vida. Por quê? Reparem bem, o evangelho de hoje mostra para nós um acontecimento que se deu no mesmo dia da ressurreição do Senhor. É muito curioso, no dia da ressurreição, está aqui o evangelista João dizendo, no primeiro dia da semana
apóstolos estavam reunidos, e aí Jesus ressuscitado apareceu no meio deles, transmitiu a paz, dizendo: a paz esteja com vocês. E é muito curioso que parece que na visão de São João, que é o autor do Evangelho, parece que o Pentecostes aconteceu no dia que Jesus ressuscitou, porque João diz que Jesus também falou para os apóstolos assim: recebei o Espírito Santo. Muito curioso, São João parece contextualizar a vinda do Espírito no mesmo dia da ressurreição do Senhor. E não é sem razão, não é sem sentido que nós fazemos essa meditação. Por quê? Com a ressurreição de Jesus, vida nova, não é verdade? Aí o ressuscitado, no dia da ressurreição, transmite aos discípulos o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Meus queridos, será que aqui nós não lembramos de alguma coisa lá do Antigo Testamento, quando Jesus sopra sobre os discípulos e fala: recebei o Espírito Santo? Será que nós conseguimos aqui perceber o que aconteceu no início, lá no livro do Gênesis, lá na criação, quando então Deus Pai, ao criar o homem e a mulher, diz o livro do Gênesis que Deus soprou nas narinas de Adão e com isso deu a ele a vida. Veja, este sopro de Deus lá na criação deu vida a Adão. E aí agora o próprio Jesus Cristo, que por sinal é o novo Adão, é ele quem agora sopra sobre os outros, sobre os apóstolos, e transmite a eles o Espírito Santo. Isso então significa dizer uma nova vida. Por isso, um gesto bem semelhante àquele da criação, aquele de quando Deus soprou sobre Adão e deu a ele vida. Agora Jesus Cristo sopra sobre os discípulos no dia da ressurreição e dá aos discípulos uma nova vida. É como se estivesse acontecendo uma nova criação neste dia da ressurreição, com Jesus soprando o Espírito para os discípulos, nesse relato que só São João faz. Com esse gesto, os discípulos estão sendo recriados, melhor dizendo, a humanidade está sendo recriada. É uma nova criação na força do Espírito, transmitido pelo ressuscitado. É uma nova criação. E aí, depois desse dia, nós vivemos esses 50 dias. E aí, meus queridos, os 50 dias de Páscoa, nós vivemos na força do Espírito. E é por isso que eu havia dito que hoje nós temos um grande fruto para apresentar ao Senhor, que é o fruto dessa nova vida que nós ganhamos graças ao ressuscitado, graças àquele que morreu e ressuscitou. Nós então ganhamos essa nova vida que hoje podemos oferecer ao Senhor, essa vida nova. Agora, nós também precisamos refletir, meus queridos, sobre aquela cena do dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos ali no cenáculo, que é narrado então por São Lucas, na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Lucas é o autor também dos Atos dos Apóstolos. E aí Lucas narra que eles estavam reunidos naquela sala e veio sobre eles o Espírito Santo. E o sinal de que a vinda do Espírito estava acontecendo naquela sala foram diversos sinais. Diz que apareceu sobre eles chamas de fogo sobre a cabeça de cada um. Diz que aconteceu ali uma forte ventania. Diz também Lucas que ali haviam pessoas de diversas nacionalidades,
diversos povos, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Frígia, da Panfilha, da Ásia, da Frígia. E aí, todo aquele pessoal, nas suas diversas nacionalidades, escutavam os apóstolos falando na sua própria língua. Veja, meus queridos, diversos sinais que manifestam a presença do Espírito. O Espírito Santo é essa pessoa da Santíssima Trindade. Cuidado lá. Isso. O pastor está de olho a tudo. Então, o Espírito Santo é essa pessoa da Santíssima Trindade que não está preso a um sinal. Ora, o Espírito Santo é fogo. Ora, o Espírito Santo é água. Ora, é vento. Ora, é pomba. Diversos sinais que manifestam a presença do Espírito. E veja, meus queridos, aquele acontecimento daquela sala, daquele cenáculo, precisa então ser visto por nós, não como um acontecimento que se deu na história da vida da igreja e ficou na história, sem que possa dizer alguma coisa para nós hoje. O que significa para nós hoje celebrarmos Pentecostes nesse nosso século 21? O que significa para nós celebrarmos Pentecostes nesse ano de 2013? Veja, meus amigos, aquela chama de fogo que apareceu sobre a cabeça dos apóstolos deve ser então hoje, para todos nós, sinal de um fogo que deve arder no coração de todo mundo que se dispõe a entrar no caminho do Senhor. Quem escolhe seguir o caminho de Jesus Cristo, quem escolhe ser um discípulo de Jesus Cristo, deve então experimentar no seu interior uma chama de fogo ardente. E essa chama de fogo ardente no nosso interior, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, faz com que nós sejamos, meus queridos, em todos os lugares, um sinal da presença de Deus. Olha essa diversidade de povos, mas que estão unidos no único Espírito. Veja, meus queridos, é dessa forma que nós manifestamos a presença de Deus onde quer que nós estejamos, porque o Espírito realiza isso em nós. Então, nesse nosso século 21, com todas as perturbações, com todas as confusões, com todas as ofertas, com todas as oportunidades que a sociedade oferece, que o mundo oferece, ser então discípulo de Jesus Cristo, tendo então no coração uma chama de fogo ardente que faz de nós testemunhas do Senhor onde quer que nós estejamos. E é assim, meus queridos, que nós vivemos uma espiritualidade de vida. Quem possui no seu interior esta chama de fogo ardente, quem entra no caminho de Jesus, então vive uma espiritualidade de vida. E o apóstolo Paulo, ele faz uma distinção que eu acho muito séria sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito do mundo. Muito curioso quando o apóstolo Paulo faz referência ao Espírito do mundo. Eu disse agora há pouco que nós somos chamados a viver uma espiritualidade de vida, uma vida segundo o Espírito. E aí São Paulo fala que existe também o Espírito do mundo, o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Meus queridos, se o apóstolo Paulo faz referência ao Espírito do mundo, isso então significa dizer que existe uma espiritualidade mundana. Existe uma espiritualidade mundana. E essa espiritualidade mundana
se manifesta de muitas formas. Essa espiritualidade mundana pode estar entre nós de diversas formas. E voltando a uma comparação com a sala, com o cenáculo de Pentecostes, quando então apareceram aquelas chamas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, veja, minha gente, também acontece na vida de muitas pessoas que aparece uma chama de fogo do mundo, da mesma forma como que a chama de fogo do Espírito Santo apareceu sobre a cabeça dos apóstolos. Existe na cabeça de muita gente uma chama do fogo do mundo, e essa chama do fogo do mundo sobre a cabeça de muitas pessoas vai penetrando no coração, vai tomando conta da alma, e quando vê, a pessoa já está interiormente destruída com a chama do fogo do mundo, com uma espiritualidade mundana. E olha, meus queridos, nós podemos ter toda certeza que quanto mais nós assumimos uma espiritualidade mundana, mais nós nos afastamos do Espírito de Deus. Assumindo na nossa vida uma espiritualidade mundana significa se afastar do Espírito de Deus. E essa espiritualidade mundana vai causando tristeza na pessoa. Essa espiritualidade mundana, esse fogo do mundo, vai acabando com a paz da pessoa. Esse fogo do mundo, essa espiritualidade mundana, vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas, pensando somente em si, manifestando divisões, separações, arrasando com os outros, vivendo uma realidade de pecado, uma espiritualidade mundana, o fogo do mundo sobre a cabeça de quem não toma conta, de quem não toma cuidado. E é assim, meus queridos, que nós queremos experimentar hoje e sempre, não o fogo do mundo na nossa cabeça, mas sim o fogo do Espírito Santo na nossa cabeça e penetrando no nosso coração, de tal maneira que nós possamos viver o que nós cantamos ainda há pouco nessa sequência, a sequência de Pentecostes tão bonita, um poema tão bonito e tão antigo, que não sabemos nem quem foi que escreveu, mas com certeza foi mão de Deus. E aí nós cantamos no poema, nos referindo ao Espírito Santo como hóspede da alma. Olha que palavra para se referir ao Espírito no dia de hoje, hóspede da alma. E aí, quando o Espírito Santo é o hóspede da nossa alma, ele conduz os nossos desejos. Quando o Espírito Santo é o hóspede da nossa alma, ele conduz as nossas vontades. Quando o Espírito é o hóspede da nossa alma, ele conduz as nossas intenções, as nossas aspirações. E aí o nosso desejo passa a ser o desejo de Deus, a nossa vontade se torna a mesma vontade de Deus, a nossa intenção se torna como a mesma intenção de Deus, quando o Espírito Santo é o doce hóspede da nossa alma. Então, meus amigos, isso significa também viver em paz. Essa parte do ressuscitado, no momento em que transmite o Espírito, também transmite a paz. E aí, viver segundo o Espírito, viver essa espiritualidade de vida, ter o Espírito Santo como hóspede da alma, significa viver em paz. Apesar dos ruídos à nossa volta, através do barulho à nossa volta. E quando eu falo de barulho, eu estou falando de perturbações, diversas ofertas da espiritualidade mundana, tudo isso à nossa volta. Mas se nós permitimos com que sejamos hóspedes do Espírito Santo, que ele venha se hospedar na nossa alma, nós então vivemos em paz. E aí
Ele conduz as nossas vontades, os nossos afetos, as nossas aspirações. E assim, meus queridos, pensamos no dia de hoje que todos nós tenhamos a nossa alma plena, cheia do Espírito Santo, nos impulsionando, nos encorajando a permanecermos sempre nesse caminho do Senhor.